Olá, seja bem-vindo ao Concurseiro Tube. Vamos a mais uma questão da prova de 2011 da SPSEX, questão número 12. O texto está aí abaixo. A função real f de x está representada no gráfico abaixo. Esse gráfico que está aqui na lousa. Então veja, pelas alternativas, você já vai perceber que tem que trabalhar com a função seno ou cosseno. Todas as alternativas têm seno ou cosseno. É claro que dar uma verificada nas alternativas é muito importante como uma dica de estratégia, uma dica de por onde você vai seguir, do que se trata o problema. Então já fiz aqui os gráficos da função seno e cosseno. Eu tenho que trabalhar algebricamente com esses dois gráficos para que eles se encaixem nesse dado pelo problema. Então, funções seno e cosseno, revisando isso. Você tem no ciclo trigonométrico de raio 1, um arco qualquer x. Este arco vai projetar um tamanho aqui, um segmento na horizontal. O tamanho desse segmento é justamente o seno de x. Então, este eixo vertical é o eixo dos senos. Até mais um para cima, até menos um para baixo. A projeção no eixo horizontal, este tamanho, esse segmento é chamado de cosseno de x. Aqui, claro, 90 graus, as projeções sempre 90 graus. E como este arco ele vai abrindo, ele vai aumentando de valor e depois retorna ao mesmo lugar, tenho aí funções periódicas no ciclo trigonométrico. Funções periódicas a cada determinado, a cada passagem de x determinada, você tem gráficos iguais. Eles se repetem, a figura se repete. É o que vai acontecer com o cosseno, o seno, todas as funções trigonométricas. Então veja, conforme o seno o arco vai aumentando, o seno vai aumentando também, até menos 1, até chegar em π sobre 2 e 90 graus. Então a partir do zero até π sobre 2, você tem um aumento do valor do seno até chegar em máximo de mais 1. É o que acontece aqui. Então veja, esse pedaço do gráfico, ele chega em mais 1 aqui, vai aumentando. A partir daqui, enquanto o arco aumenta para o segundo quadrante, o seno vai diminuindo até chegar no valor mínimo de 0. Até chegar em 0. E depois, no terceiro quadrante, eu tenho senos negativos. No quarto quadrante, senos negativos também. Então é o que mostra esse gráfico. O cosseno, a partir de 0, quando o cosseno for 0, quando o arco for 0, o cosseno é 1. Dentro do primeiro quadrante ele vai diminuindo, é o que mostra aqui essa parte do gráfico, até chegar em 90 graus π sobre 2, o que está em pé não tem sombra no chão. Então imagine seno e cosseno como sombras na parede e no chão. Fica muito mais fácil de entender. A sombra do que está em pé é 0, não tem sombra, que é o que acontece aqui. Depois, para o segundo quadrante, essa sombra no chão, ela vai aumentando. O que está completamente deitado, a sombra vai ser menos 1, o caso do π, e assim por diante. Então, imagine essa situação, faça um rascunho, veja como vai variar o seno e o cosseno conforme o quadrante 1, 2, 3 e 4. Além disso, também verifique para os pontos principais do gráfico os valores de seno e cosseno. Os pontos principais na trigonometria da primeira volta: 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. O 2π voltou aqui e começa todo o ciclo novamente. Falarei em trigonometria sobre uma maneira muito fácil de achar o período de uma função aparentemente complicada, como se faz isso, na aula de trigonometria. Então, esse é só para essa questão da SPSEX. Agora vamos encaixar esses dois gráficos de seno e cosseno nessa situação. Repare que, a partir de 0, na parte positiva do gráfico, ele se encaixa aqui no cosseno, mas eu tenho que fazer alguma modificação. Esse pedaço aqui é igual a esse, essa parte aqui está para baixo e essa está para cima.
Essa parte aqui para cima bateu com essa. Então, se eu pegar o módulo ele vai sempre jogar tudo para o lado oposto. Então, tudo para cima. O módulo é sempre positivo. Se eu negativar o módulo, tudo é jogado para baixo, para o lado oposto. Então, se eu pego a partir de zero aqui o módulo do cosseno de x, então essa parte do gráfico, ela é jogada para cima, assim. E esta figura se encaixa exatamente nessa para a parte de x maior ou igual a zero. Então eu sei que para x maior ou igual a zero, eu tenho módulo de cosseno de x. Já dá para eliminar alternativas? A estratégia de eliminar alternativas é muito importante. Então, verifique, enquanto fizer o problema, dê uma verificada nas alternativas. Se na metade do problema tem uma alternativa possível, marque aquela e nem continue o problema. Economize tempo. Isso é fundamental. Então, para x maior ou igual a zero, que dê módulo de cosseno de x, eu tenho a alternativa A, mas tenho também a alternativa D. Então ainda não posso decidir. Estou entre A e D. Mas vamos ver a parte negativa aqui do gráfico dado pelo problema. Essa parte negativa, ela me parece muito com a parte negativa do seno. Repare que se eu pegar o módulo de seno, eu vou jogar o que é negativo para cima. Então, módulo de seno jogaria esse pedaço aqui, que eu estou tracejando, esse pedaço seria jogado para cima. Mas não são esses dois pedaços que eu tenho aqui. Esses dois pedaços estão para baixo. Então, não é o módulo de seno. O que acontece se eu negativar o módulo de seno? Toda essa figura é jogada para baixo, claro, simetricamente, espelhadamente, jogada para baixo. Então, se eu negativo essa parte, ela vem toda aqui para baixo. Aí o tracejado fica aqui e aqui. E toda essa parte é jogada para baixo, se encaixando exatamente no gráfico dado pelo problema. Ou seja, é um gráfico de duas partes. Para a parte maior ou igual a zero, x maior ou igual a zero, eu tenho o cosseno, módulo do cosseno de x. E para x menor ou igual a zero, eu tenho menos o módulo de seno de x. Para x menor do que zero. Então, essa seria a sentença de definição em duas partes da função dada pelo problema. Bom, para ter menos módulo de seno de x quando x é menor do que zero, eu estava entre as alternativas A e D. Veja que a alternativa D é módulo de seno de x e não menos o módulo de seno de x. A alternativa que está exatamente assim é a alternativa A correta para o problema. Então está aí uma questão bastante interessante da SpaceX de 2011, lidando com funções trigonométricas seno e cosseno e, de novo, análise gráfica. Análise gráfica, repito, é importantíssima, fundamental para qualquer concurso vestibular. Então fique muito atento à análise gráfica de todas as funções. Continuo nos próximos vídeos o curso de matemática com as funções exponencial, logarítmica e modular. Um grande abraço a todos, muito obrigado e até a próxima.